início a uma série de aulas sobre expressões algébricas. As expressões algébricas é quando nós temos letras representando um termo desconhecido. Então, nós vamos ver algumas situações em que nós podemos ter uma expressão algébrica. Vamos imaginar que nós temos uma piscina. Essa piscina, ela tem um lado medindo B e o outro lado medindo A. Nós não sabemos qual é o valor do B, qual é o valor do A, mas nós podemos encontrar uma expressão algébrica que representa, por exemplo, o perímetro. Lembra que o perímetro é a soma de todos os lados? Então, é o lado A mais outro lado A, mais o B mais o outro lado B. Vamos representar o perímetro pela letra P, de perímetro. Qual é a expressão algébrica que vai representar esse perímetro? Então, nós temos aqui o A, mais um lado B, mais um outro lado A, mais um outro lado B. Nós temos, então, aqui uma expressão algébrica. Nas expressões algébricas, nós podemos juntar os termos semelhantes. Ou seja, esse lado, ele é semelhante a esse. Então, ao invés de eu deixar apenas um A aqui e o outro A aqui, eu posso representar isso por 2A. A mais A, 2A. A mesma coisa eu faço com o B. B mais B, 2B. Olha, essa é a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo. 2A mais 2B. Se eu souber o valor do A e o valor do B, por exemplo, nós podemos calcular o valor numérico quando sabemos o valor dessas variáveis. A gente chama que esse A é uma variável, o B também. Porque eu posso ter um retângulo pequeno, posso ter um outro maior, posso ter um outro maior ainda, representando esse lado A e esse lado B. Vamos supor que aqui nós temos uma medida de 3 metros. Aqui nós temos uma medida de 5 metros. Então, no lugar do A, eu posso colocar o 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, mais 2 vezes o 5, que é o valor do B. Aqui vai ficar 6 mais 10, isso me dá a resposta do perímetro 16. Essa é uma situação. Eu poderia ter outro valor para A e para o B, por isso que é uma variável. Eu posso ter um retângulo maior ainda. Esse A pode valer 10 e esse B pode valer 15. Eu terei outro perímetro, porque aí vai ficar 2 vezes o 10 mais 2 vezes o 15. Aqui teremos 20 mais 30. Esse perímetro, então, é 50. Observe que a expressão algébrica, ela serve para generalizar uma situação. Isso quer dizer o quê? Que para eu saber o perímetro de qualquer retângulo, eu pego 2 vezes a medida da largura mais 2 vezes a medida do comprimento. E essa ordem não importa, tá, pessoal? Eu poderia fazer 2B mais 2A. Então, a fórmula ou a expressão algébrica do perímetro de um retângulo é essa. 2 vezes a medida de um lado mais 2 vezes a medida do outro lado. Um lado representa o comprimento, o outro lado representa a largura. Vamos para uma outra situação. Agora, ali nós temos representado um quadrado. Esse quadrado, ele tem lado L. No quadrado, eu não preciso colocar L em todos os lados, porque se fala que é um quadrado, eu sei que todos os lados terão a mesma medida. Qual seria, então, a expressão algébrica que vai representar o perímetro desse quadrado? O perímetro, ele é a soma de todos os lados. Então, eu tenho um lado L, mais o outro L, mais o outro e mais o outro. Então, observa que eu tenho 4L, 4
L. O perímetro de qualquer quadrado é representado por 4 vezes a medida do seu lado. Então, observa que essa expressão algébrica, ela generaliza uma situação. Ela mostra como que se calcula o perímetro de um quadrado, independente do tamanho do seu lado. Se ele é um quadrado, eu vou pegar a medida do lado e multiplicar por 4. Então, isso é uma expressão algébrica que representa o perímetro desse quadrado. Podemos também querer saber a área, a expressão algébrica que representa a área desse quadrado. A área, nós precisamos fazer a multiplicação dos lados, porque a área, ela é toda essa parte que cobre, né, é a superfície do quadrado. Vamos então imaginar o seguinte: se esse quadrado tiver lado 2, ó, 1, 2, aqui também ele mede 2, né? Então é 2 nos quatro lados. Aqui eu posso fazer a divisão, olha, e aqui também a divisão. A área, ela é expressa em quadrados, pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Então, ela é sempre dividida em quadradinhos conforme a medida do lado. Então, se aqui é o lado 2, então eu vou dividir em 2 partes. O lado 2 divide em 2 partes. Dessa maneira, nós vamos observar que a área desse quadrado é 4. Poderíamos ter um quadrado em que o lado meça 3. Se o lado mede 3, então eu vou fazer a divisão desse quadrado assim. Então, se ele é um quadrado, aqui também 3, eu vou fazer outra divisão. Nós vamos observar que a área desse quadrado é 9. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque é 3 vezes 3. Então, a área é 9. Se for centímetro, 9 centímetros quadrados. Se for metro, 9 metros quadrados. Aqui vamos supor que é metros, então nós temos a área 4 metros quadrados. Só que isso é quando nós já conhecemos a medida do lado. Se nós não conhecermos a medida do lado, nós vamos trabalhar com expressão algébrica. A expressão algébrica que representa a área. Então vamos supor um quadrado com lado L. Esse L pode ser qualquer medida, depende do tamanho do quadrado que eu tenho. Mas para generalizar, vamos então dizer, é o lado do quadrado. Como eu faço para calcular a área de qualquer quadrado? É fazer um lado vezes o outro. Olha, L vezes L. L vezes L é L ao quadrado. Aqui a gente trabalha com a propriedade das potências. Multiplicação, né? Aqui é como se fosse, olha, L elevado a 1 e elevado a 1. Multiplicação de potência com a mesma base, repete a base e somam-se os expoentes. Então, tem a aula de propriedade das potências, que também ajuda a compreender por que o L vezes L é o L ao quadrado, né? Nessa forma de cálculo matemático. Aqui nós temos a expressão algébrica que representa a área desse quadrado. L ao quadrado, que também é a fórmula de se calcular a área de quadrado. L vezes L, ou L ao quadrado. Então, de qualquer quadrado, não importa se ele tem uma medida pequena ou grande, exata ou não exata, eu vou pegar um lado e multiplicar pelo outro. Então, essa é a expressão algébrica que representa a área do quadrado. No retângulo que nós fizemos inicialmente, que nós tínhamos então um lado A e um lado B, a área é toda essa superfície. Toda essa superfície. Qual é a expressão algébrica que representa a área de um retângulo? O retângulo, vamos também comparar com alguma coisa que a gente saiba a medida. Vamos supor que aqui a medida é 4 e aqui a medida é 2. Se aqui é 4, eu vou dividir em 4 partes. Dividir em 4 partes. Se aqui é 2, eu vou dividir em 2 partes. Olha como ficou a área desse retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou dividida em 8 partes iguais.
certo? Então quer dizer que a área desse retângulo é 8. Vamos supor que seja metros, então vai ser 8 metros quadrados. Por quê? 4 metros vezes 2 metros vai dar 8 metros ao quadrado. Mas isso é se nós conhecermos as medidas. Se nós não conhecermos, nós podemos representar por uma expressão algébrica. Posso perguntar, qual é a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? O retângulo é multiplicar um lado pelo outro para obter a área. Então, aqui nós teremos A vezes B. O lado A vai multiplicar pelo lado B. Aqui também a ordem não importa. B vezes A é a mesma coisa que AB. Também já é uma informação para se dar. Quando nós trabalhamos com representação algébrica, é um costume, não é uma obrigação, mas é um costume, nós colocarmos as letras em ordem alfabética, tá? Porque eu poderia colocar que a área é BA, mas não é esse o costume. É a gente, então, organizar, já que essa ordem não importa, porque, olha, 2 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 2. Então, no caso da expressão algébrica, nós optamos por organizar na ordem alfabética. A expressão algébrica que representa a área desse retângulo é AB. A vezes B, posso falar simplesmente AB. Esse pontinho não é obrigado a aparecer. Quando nós não temos sinal de operação entre duas letras, é porque está multiplicando. Bem como, se eu tiver 3x, significa 3 vezes x. Nós só temos a obrigação de colocar o pontinho quando nós temos já valores. Olha, por exemplo, 4 vezes 2. Se eu não colocar o pontinho, vai haver a confusão com 42. Então, número com número, obrigatório o pontinho. Número e letra, letra e letra, não é obrigatório o pontinho. Vamos pegar a seguinte situação. Tem uma pessoa que ela faz frete. Para ela ir fazer um frete, ela cobra R$40, tá? Então, ela faz frete. Para ela fazer o frete, cobra R$40, independente da distância, isso é um valor fixo, né, por contratar o trabalho. Cobra R$40, mais um certo valor pela distância percorrida. Vamos supor, então, que essa pessoa precisa fazer esse frete. Se ela vai levar a uma distância de 3 km, é um valor. Se ela vai levar a distância de 10 km, é outro valor. Se vai levar mais longe, é outro valor, porque tem outros gastos, né, com isso relacionado à distância. Então, essa pessoa, ela cobra R$40, um valor fixo para o frete, mais um outro valor referente à distância. Então, vamos supor que essa pessoa cobra R$1,50 por cada quilômetro rodado, tá? Ela cobra R$1,50 por cada quilômetro rodado. Vamos chamar esses quilômetros rodados, essa quantidade, de X. A expressão algébrica que representa a forma que essa pessoa vai calcular o frete é essa. Ó, 40 mais 1,50 vezes X. Aí então chega uma pessoa para contratar esse serviço. Ela quer saber quanto eu vou pagar para você fazer esse frete para mim. É uma distância de 8 quilômetros. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai somar o 40 ao resultado dessa multiplicação. 1,50, podemos deixar apenas 1,5 para fazer o cálculo. Olha, 1,50 vezes 8 vai dar R$12. Essa distância, por ser essa distância de 8 quilômetros. Então, ele vai somar 40 mais 12 e vai dizer para o cliente, você vai pagar R$52 nesse frete. Aí, chega um outro cliente e fala, olha, eu preciso que você faça um frete para mim e é próximo, apenas 2 quilômetros. Quanto que fica o seu serviço? Então,
a pessoa vai falar, olha, é R$40 mais 1,50 vezes 2. Então, aqui vai dar R$3. Ele vai dizer para o cliente, você vai pagar R$43 esse frete. Podemos ter assim, 4x mais 20. Olha, esse 4x, nessa expressão algébrica, é chamada de parte literal. Literal quer dizer letra. É a parte que tem letra. Mesmo tendo esse 4 aqui, que é um número, mas isso é uma parte literal. Porque para fazer esse 4x, eu precisei de 1, 2, 3, 4 parcelas x. Então, isso daqui, ele representa uma parte desconhecida. Então, ele é a parte literal, que tem um valor que eu não sei qual é. Então, a parte que tem letras é parte literal. Essa outra, que já é um valor conhecido, olha, independente dessa daqui, essa eu sei que é 20. É 20. É como se fosse, então, aquele R$40 que o freteiro cobra como valor fixo para a contratação do serviço. Então, é sempre aqueles 40, ou aqui é sempre esses 20. Esse 20, então, ele é a parte numérica. Então, nós temos a parte numérica e a parte literal, que podemos chamar de coeficiente. Então, esse é o coeficiente numérico. E aqui também a parte literal, ela tem um coeficiente. Esse 4, que é o número que representa quantas parcelas x eu tenho, ele também é o coeficiente literal. Então, que é o coeficiente da parte das letras, e aqui é o coeficiente numérico, que nós já sabemos qual é. Agora, vamos ver algumas situações em que nós precisamos representar um texto escrito, tipo o enunciado de uma questão, nós precisamos representar algebricamente. Olha só, em um sítio há vacas e cavalos. Indique quantas vacas que há nesse sítio. Não sei, podemos chamar de X. Quantos cavalos que há? Também não sei, posso chamar de Y. Olha essa situação aqui que está sendo pedida. O dobro de cavalos, então é o dobro do Y, porque eu não sei qual é a quantidade. Como eu vou representar o dobro de Y? Olha, 2Y. Adicionado é somar, acrescentar. Adicionado ao triplo de vacas. Quantas vacas tem? Não sei, representado pela quantidade X. Então, vai ser triplo de vacas, 3x. Olha, essa é a expressão algébrica que representa essa situação. Vamos agora pensar aqui numa outra situação. Eu quero representar a metade do número de cavalos. A metade é representado por divisão por 2. Então, o número de cavalos está sendo representado por Y. Esse Y vai ter que ser dividido por 2. Na matemática, é muito comum utilizar a forma de fração. Então, aqui ficaria Y sobre 2. Essa é a forma mais usual, Y sobre 2. Ainda, isso daqui pode ser representado, ou seja, a metade da quantidade de cavalos por 1/2, porque 1/2 é a fração que representa a metade, 1/2 Y. 1/2 Y quer dizer a metade de Y. Então, também aqui nós temos uma expressão algébrica. Olha, aqui coloquei uma situação para a gente representar algebricamente. O número de vacas subtraído do número de cavalos. É muito comum, então, nessa situação, fazer assim, o número de vacas menos o número de cavalos. A expressão algébrica, ela representa uma situação. Aqui, olha, vacas subtraído do número de cavalos. Aqui eu tenho o número de cavalos que está sendo subtraído do número de vacas.
Então, essa situação, olha, esse ele faz toda a diferença aqui, olha. O número de vacas tem que ser subtraído do número de cavalos. Então, primeiro, vem o número de cavalos e daí o número de vacas, olha. Cavalos menos vacas, quer dizer, as vacas estão sendo subtraídas daqui. É como se fosse assim, olha, 10 menos 4. O 4 vai ser subtraído do 10. Se eu fizer ao contrário, eu estou subtraindo 10 do 4. Então, quando nós vamos montar uma expressão algébrica, é muito importante prestar bem atenção no enunciado, o que está sendo solicitado, certo? Se dissesse assim, a terça parte do número de vacas mais a quarta parte do número de cavalos. Terça parte significa divisão em 3 partes. Então, eu vou pegar o x e dividir por 3. Sempre assim na forma de fração, que é o costume. Mais a quarta parte do número de cavalos, que é y. A quarta parte quer dizer divisão por 4. Então, eu vou pegar essa quantidade e dividir por 4. Então, olha só, essa expressão algébrica, ela representa essa situação. A terça parte de um valor mais a quarta parte de um outro valor. Então, hoje nós iniciamos a aula de expressões algébricas, dando algumas informações gerais sobre o que é expressão algébrica. E então, convido vocês para a próxima aula, que nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, tá? Então, boa aula para vocês, até a próxima aula.